Boa noite, Claudinei. Luiz Gaspar aqui da Rádio Leque. Eu queria saber das suas impressões do jogo, né? Claro que não era o resultado que vocês queriam aqui, até para buscar essa liderança, mas a sua análise sobre o jogo, o que a sua equipe produziu em campo, de fato, te deixa satisfeito até para a continuidade aí dessa Série C? Boa noite. Boa noite, satisfeito principalmente pelo segundo tempo. Acho que o primeiro tempo a gente ficou um pouco abaixo do que a gente vinha apresentando, também mérito do adversário, né? Um time que tem bastante mecanismo para construir, um time com uma boa qualidade, que gerou algum desconforto para a gente em termos de marcação. Aí no intervalo a gente fez o ajuste de marcação que a gente tinha que fazer, melhoramos bem no segundo tempo, acho que fizemos um jogo melhor do que no primeiro, tivemos duas chances com o Pablo boas, uma chance com o Taões, também tiveram as suas chances. Acho que o resultado, no contexto geral do jogo, foi um resultado aceitável pelo que a gente não produziu no primeiro tempo. Acho que o primeiro tempo, se fosse melhor, talvez a gente conseguisse sair com a vitória, mas comemorar esse ponto, né? A gente queria a vitória, como você falou, a gente sempre joga para vencer, quem acompanha o trabalho sabe disso, o objetivo é sempre vencer, depende em casa ou fora, mas mantivemos a invencibilidade, 2 jogos como mandante, 2 como visitante, 8 pontos, a matemática está fechando bem aí, agora pegar a Tombense em casa, trabalhar bem a semana e tentar vencer o Tombense. Qual foi a maior dificuldade na construção das jogadas de ataque, Claudinei? Nós demoramos um pouquinho para entender onde estava o espaço do jogo, né? A gente vinha jogando de uma forma, e vocês estavam vendo que a gente estava jogando muito troca de passe, jogo interno, a bola dentro, fora, e o São Bernardo joga com a linha bem alta ali, já próximo do meio campo, então a gente estava querendo achar um espaço onde não tinha, dava a bola no pé do Henrique, quando a bola para mim talvez tivesse sido jogada no espaço, que foi uma coisa que a gente passou para eles na palestra, né? Então gerou essa dificuldade, tinha pouco espaço para a gente trocar passe, como a gente gosta de jogar, um jogo mais apoiado, então a gente acabou optando por muita bola longa, mas não direcionada, né? A gente tinha que criar, atrair o adversário e usar o espaço que eles nos davam. No segundo tempo a gente fez isso melhor, em alguns momentos a gente até fez o contrário, a gente atacou a profundidade, recebeu a bola no pé, a gente criou um desconforto para eles, e eu acho que a gente melhorou nesse sentido. Acho que o intervalo, eles entenderam bem o que eu passei, voltaram bem melhor do que no primeiro tempo, e poderíamos ter até saído com a vitória, apesar de achar também a gente vencer não seria justo pelo que o São Bernardo apresentou. Acho que o empate foi um resultado justo, mas acabamos tendo chance de vencer o jogo até. O Gustavo França falou com a gente agora, Claudinei, disse o seguinte: olha, a gente cometeu alguns erros que normalmente a gente não comete, tecnicamente falando. Agora, não faltou disposição. Mais ou menos essa leitura que você também faz, assim, olhando para o geral do jogo? Sim, eu acho que com a bola, tem algumas situações também com a bola, que assim, vocês estavam aqui, o gramado muito rápido, né? Muito bom e muito rápido o gramado, então você viram no começo do jogo o Souza escapou uma bola, outro ele dominou, erraram, não dominou como ele está acostumado a dominar. Mesma coisa, a gente dominava, ele escapou um pouquinho, você está acostumado a jogar de primeira, em 2 toques, campo bem rápido, mais rápido que o nosso até, e muito bom o gramado. Então, esses erros técnicos, eu acho que até adaptar essa questão do gramado, a gente errou muito tecnicamente, realmente mais do que está acostumado, e algumas tomadas de decisões erradas, que a gente não tinha feito, não tinha tomado decisões erradas assim entre os jogos. Mas é o que ele falou, a gente não parou de correr, né, cara? A gente fala, o time jogou o melhor jogo da Série C que nós jogamos, não foi. Mas a gente competiu até o final, correu pra caramba, criamos chances, competimos, lutamos até o final e saímos aqui com ponto, que eu acho que assim, também não vai ser tão fácil alguém vir aqui vencer o São Bernardo, até tirar pontos pelo histórico de São Bernardo, um time que está sempre chegando no quadrangular final da Série C, acho que 3 anos já batendo ali para o acesso e não consegue, então a gente ter essa leitura, entender também, valorizar a entrega deles e corrigir as falhas que tiveram. Diante de um cenário justamente contra um adversário que vai buscar uma dessas 8 vagas, Claudinei, e até mesmo pensando nos outros 3 jogos, muito positiva a campanha do Londrina até aqui, né? Eu creio que sim, né? Eu acho que ano passado eu assumi na 5ª rodada com 5 pontos, né? Acho que era isso, nós temos 8, né? Então nós temos 3 pontos a mais que o ano passado, já com um trabalho mais estruturado nosso, né? Já a pessoa entendendo como a gente gosta que jogue. Hoje também tivemos a volta do Pablo, já voltou, entrou, ajudou bastante, né? O Pablo é um cara que vai nos ajudar bastante, os meninos têm entrado bem, as trocas têm ajudado, o Paredes entrou bem também, né? Recuperando bolas importantes aqui no meio. Então é hora da gente, né, valorizar o que eles fizeram. Chateado, eu fiquei chateado pelo primeiro tempo, sinceramente, falei para eles no intervalo, acho que a gente podia ter produzido mais no primeiro tempo, mas mesmo não produzindo bem, a gente teve um comportamento defensivo muito bom, que a gente acabou não sofrendo gols, tanto o Luiz como a linha defensiva se portou muito bem, coisa que a gente trabalhou durante a semana ali, vocês viram ali, até acho que foi o dia que vocês estavam lá, que a gente fez o trabalho de 6 contra 4, 8 contra 6, a gente trabalha muito a linha defensiva e eles souberam transferir para o jogo isso aí. A mesma pergunta que eu fiz para o zagueiro Iago, sobre essa sequência fora de casa que a sua equipe vem tendo já desde o Campeonato Estadual sem derrota, né? O quanto que isso fortalece vocês para a continuidade aí da Série C? Isso é uma coisa que eu acho que a gente perdeu só um jogo no estadual fora de casa, que foi o São Joséense, que é um campo totalmente atípico lá, que não conhece, só quem não conhece é que acha que é fácil jogar lá.
Mas fomos os melhores visitantes, né? E agora a gente está brigando para continuar com o melhor visitante e com a força do nosso torcedor, com a volta ao VGD, que está sendo um caldeirão ali para a gente conseguir também ser um dos melhores mandantes. Que a gente conseguir isso, a gente classifica, né, com uma certa antecedência, para a gente poder fazer os ajustes que a gente não pôde fazer ano passado, classificamos na última rodada, para a gente no quadrangular final bater o acesso. Mas tá longe ainda, né? Passa rápido, mas no momento é valorizar jogo a jogo, pensar jogo a jogo, pensar no Tombense e saber que a gente sempre que vai fora de casa, a gente incomoda o adversário, ninguém ganha da gente fácil, né? Tem que correr muito para ganhar da gente. Você está satisfeito com o crescimento do Cariús? Muito satisfeito, cara. Acho que o Cariús tem ajudado. O jogo hoje não foi muito o jogo feitio dele, como eu falei, o espaço estava nas costas da linha. O Cariús não é um velocista, é um cara de vir o jogo apoiado, de receber no pé e de preencher a área. A estratégia do jogo hoje era o Cariús no segundo pau e ele se posicionou muito bem, só que a gente não cruzou. Se vocês observarem o lance, se vocês puderem rever o jogo, muitas vezes os laterais eram baixos, então a estratégia do Cariús no segundo pau e o cruzamento direcionado para o Cariús no segundo pau e cabecear para ajeitar para o companheiro, só que infelizmente nossos cruzamentos não acertaram lá com precisão, só um do Maurício no segundo tempo, que até o árbitro deu uma falta do Cariús que eu acho que não foi falta, mas a gente não conseguiu usar, ele fez exatamente o que a gente pediu, a gente não conseguiu acertar o cruzamento que deveria acertar. Mas em termos de jogo mesmo, que prejudicou um pouquinho. O jogo talvez para um atacante mais de atacar o espaço do que um cara que joga mais um jogo apoiado. Mas assim, que ele está se entregando, que ele está correndo, que ele está competindo, é de se elogiar. Você permitiu que a gente visse um treino, né? A gente observou você utilizando o Vitinho por dentro, né? E hoje ele entrou por dentro. Você está vendo ele assim para a sequência do campeonato ou foi apenas uma ocasião do jogo em si? Então, o Vitinho, quando a gente contratou, a gente olhou alguns jogos aí no Red Bull. Contra o Santos, ele jogou aberto do lado esquerdo, né? Na Vila Belmiro, uns jogos que ele jogou no Paulistão. Então, a gente observou, joguei contra ele pelo Guarani ano passado. O jogo que a gente escapou do rebaixamento foi contra o Red Bull. O Red Bull jogou um time alternativo, ele jogou. Então, assim, ele pode fazer beirada, pé trocado aqui, no lugar do Iago lá. Só que a gente tem optado assim, como ele é um menino que entrou muito bem no time, a gente tinha a opção de botar o Wellington por dentro ou colocar o Vitinho. O Iago, a gente sabe que a qualquer momento ele pode, né, no momento, numa finalização, numa falta que ele pode cobrar ali, pode definir o jogo pra gente. Então a gente optou por deixar o Iago no campo, né, e colocar o Vitinho por dentro ao invés de botar o Wellington, porque ele entrou bem nessa função. Ele é meia de origem, né, só que do jeito que o futebol é hoje, os meias vão indo pro lado do campo, né, porque é muita competitividade dentro do campo, então os meias que não têm esse vigor físico acabam indo pro lado, né, jogar com meia ponta que a gente fala, e isso que deve ter acontecido com ele na transição dele no Red Bull. Mas ele é um meio de origem, pode jogar por dentro, pelo lado, né? Por exemplo, na hora que a gente botou o Tom, poderia ter colocado ele de pé trocado aqui. Então é questão de jogo a jogo, pensar como utilizar melhor, mas o mais importante é a qualidade técnica dele, né? Um cara de muita qualidade, que a gente saber utilizá-lo da melhor maneira possível, colocá-lo de uma maneira mais confortável para ele, para que ele possa nos ajudar. E uma sequência na competição, Dia das Mães, contra o Tombense dentro de casa, que vem se recuperando da competição. O que dá para fazer de uma projeção, Claudinei, desses dois temas? Cara, assim, o pessoal dá para almoçar com as mães e lá depois prestigiar a gente, né? Não vai atrapalhar o almoço do Dia das Mães. Então, que o torcedor possa curtir o Dia das Mães com as suas mães e nos incentivar depois. Eu acho que vai estar casa cheia. A gente está muito orgulhoso do que a gente está fazendo, assim, em termos de... não, passa ali 15, 20 minutos sem entrar um torcedor lá no... Tchau, Rodolfo, vai com Deus, cara. Abraço. Obrigado. Sem entrar nenhum torcedor para comprar camisa. A gente estava lá antes de viagem, vários torcedores entrando para comprar camisa. Então, assim, o cara tendo orgulho de vestir a camisa do Londrina, tendo orgulho de ver o time. A gente espera que eles possam encher mais uma vez o VGD e que a gente possa dar orgulho para eles de novo. Acho que a gente joga pro torcedor, né? O maior patrimônio que o clube tem é o torcedor. A gente sabe que hoje o Claudinei está aqui, daqui a um tempo a gente não sabe se vai estar, e o torcedor vai estar ali, fiel ao Londrina, né? O amor que tem pelo Londrina. E isso a gente está resgatando, graças a Deus. Esperamos que a gente possa continuar resgatando isso. O time do Tombense a gente viu, ganharam dentro de casa. O Raul Cabral já está com trabalho desde o ano passado lá também, assim como nós enfrentamos aqui, já era treinador. Acho que ele chegou até antes do que eu cheguei aqui no Londrina. Muito bem organizado o time deles sempre bem organizados. O Ingro está lá, que trabalhou com a gente aqui, a gente conhece bem, que é um cara que tem uma boa presença diária. Agora é entender direitinho, a partir de amanhã eu vou começar a olhar o Tombense. Sinceramente eu não olhei, eu vi o jogo, mas não olhei. A análise que o Breno fez já está pronta, amanhã a gente vai olhar e ver a melhor estratégia para enfrentar o Tombense. Agora dentro de casa a gente tem que impor o nosso futebol, nossa força, né, jogar em função do gol o tempo todo, um time bem vertical, como a gente gosta, para a gente poder ter sucesso. 8 pontos em 4 jogos, fora da liderança. Tá estranho, né? A gente se habituou a ver o Londrina na ponteira, né? Ficou, se a gente vencesse, voltava para a liderança, mas assim, quem tá na nossa frente que tá fazendo um campeonato muito bom também. A gente tem que entender isso. Ano passado, se não me engano, o Botafogo da Paraíba disparou com 4, 5 vitórias, né? Depois o Atlético também fez uma sequência de vitórias. Uma hora acontece a sequência de vitórias, a gente fez 2 seguidas, agora 2 empates, né? A gente podia estar mais para cima. Principalmente o jogo do Maringá, aquele golzinho no começo do jogo, era um jogo que a gente podia ter vencido e tá numa posição melhor, mas faz parte, é entender o campeonato, jogar
jogo a jogo, e assim, a pontuação nossa é boa. Nosso aproveitamento nosso, percentualmente falando, é aproveitamento de classificação, né? Você não corre risco de não classificar com cada jogo você fazer 2 pontos, né? Mais ou menos, né? A média. Então você classifica com esse aproveitamento nosso, então é manter esse aproveitamento, tentar melhorar para a gente bater a liderança, mas a primeira coisa é chegar entre os 4, né? Depois se puder chegar entre os 8, depois se puder chegar entre os 4 para ter a vantagem na tabela, e se chegar em primeiro é melhor, mas não dá garantia nenhuma, né? O ano passado o Botafogo foi o líder da competição e não subiu. Só para terminar só da minha parte, professor, até em cima disso que você falou, já que essa liderança não veio hoje, acho que o mais importante é se consolidar primeiro entre os 8 melhores, né, entre os 8 primeiros, para depois tentar buscar de fato essa ponta. E só para terminar de fato, como é voltar a São Paulo, né? Você já foi a Santos, saudade de Santos, né? Tem ido lá, vai para lá agora ou volta junto com o seu grupo? Não, eu não fui dessa vez a Santos, não. Estou aqui só direto, vou voltar com o grupo. Amanhã a gente vai dar folga para os atletas quando chegar lá, que não é folga, né? A gente vai viajar até meio-dia e pouco, 2 horas, a gente vai chegar em Londrina, sei lá. E a partir de amanhã já analisar o adversário, não vou poder dar um pulo em casa não dessa vez, né? Para ver meu irmão lá em Santos. Mas a próxima vez, quem sabe eu vá. Saudade, São Paulo é sempre bom estar aqui, né? Já joguei algumas vezes contra o São Bernardo, né? Joguei alguns paulistões aqui, não muitos, mas a base joguei várias vezes, então é gostoso, né? O cenário é legal, você vê que a organização, o nível do gramado, né? São Bernardo é um time que está na 1 já consolidado, se vê o nível do gramado, é isso aí que a gente quer para o Paraná também. O Campeonato Paranaense, a gente chega num dia que tem na primeira divisão gramados todos desse nível aí, para a gente poder ter um futebol cada vez melhor e vender melhor o campeonato, porque qualidade a gente viu que tem nesse ano lá. E essa consolidação? A questão da classificação, eu acho que o G8 é o objetivo primário, né? Primário é estar no G8. E no Paranaense primário está fazer a Copa do Brasil, a gente conseguiu, então a gente espera estar sempre ali, rodada a rodada, entre os 8 classificados. Nem momento a gente sair para a gente estar mais tranquilo.